inspirando ainda ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, procurou o sumo sacerdote para expandir sua saga, não sabendo ele o que estava por vir, um encontro que marcaria, o que mudaria toda a sua vida, e inclusive os testemunhos dados por ele mesmo, referências anteriores que nós já limos, onde ele relata o que ele era e como ele era e o que tinha sido e como tinha feito, se remete exatamente a esta passagem que está no capítulo 9, versículo de número 4, onde ele tem um encontro pessoal com o Cristo que ele negava não ser real, não ser possível. E agora, meu amigo Saulo, como é que pode se mudar estes fatos, esta apresentação que é visível, né? Contra fatos não há argumentos, e isto é popular e uma grande verdade. O nosso comentarista ainda se mantém em uma linha cronológica da história de Saulo, mas eles são posteriores, vai haver algumas mudanças. Ele vai abordar outra tática, né? Fazendo abordagem temática para inserir seu pensamento, mas não ferindo o conteúdo. Isto é muito interessante. Aí isso fica a critério dos professores, isso fica a nosso critério de transparecer isso para a sala, o contexto em que vai aparecer cada lição posterior, ok? Mas nessa ainda se mantém na linha cronológica. Depois de Saulo não ter acreditado no que tinha ouvido e visto através de Estevão e o amor dos que ele arrastou pelas ruas de Jerusalém, a paixão, a vocação nesse Cristo ressurreto, agora ele tem a maior de todas as experiências que um ser humano possa viver, que é o contato físico, o contato pessoal com Cristo. E isto ele teve, desmontando tudo que ele tinha construído, tudo que ele tinha aprendido, naquele momento se afundava, diluía literalmente. Tudo passaria a não ter sentido, porque ele fica desnorteado, como a gente costuma falar, no linguajar bem popular, com aquela manifestação. E o impacto daquela manifestação foi tão grande que a cegueira foi iminente por conta da glória de Cristo, por conta da sua glória. Ele tem a visão do Cristo glorificado. Tem uma revelação extraordinária aqui. E outra dentro do nosso assunto. Nós vamos voltar para este texto para mostrar para vocês o quão é especial que tem nesta revelação. A importância de Cristo ter se manifestado para Saulo. E com isto a gente passa a fazer questionamentos, né? Do tipo, mas teve um sentido, teve um objetivo real de Cristo ter se manifestado em pessoa para Paulo? Teve um propósito? Qual foi? Qual era a intenção? Qual é a mensagem? Existe sim, existe um propósito. E existe um motivo de Cristo ter se manifestado para Saulo. E não poderia ser de outra forma, tinha que ser pessoalmente. Porque, observe comigo, fazer você pensar um pouquinho. O Espírito Santo já tinha sido enviado conforme a promessa de Jesus, que ele subiria e enviaria o Consolador. Lá no dia de Pentecostes, onde se completou os 50 dias, que era exatamente o dia de Pentecostes, a descida do Espírito Santo foi eminente, cumprindo aquilo que Cristo tinha prometido, que ele enviaria o Consolador.
qual é a prerrogativa do Espírito Santo? Uma das prerrogativas do Espírito Santo é convencer o homem do pecado. E quando Saulo estava aos pés ou acompanhando a apresentação de Estevão estava cheio do Espírito Santo. Se a competência de convencer o homem do pecado é do Espírito Santo, por que o Espírito Santo não convenceu Paulo naquele momento? É só para você pensar, tá ok? Para você não ficar parado no tempo, porque existem coisas grandiosas por trás da mensagem que nós lemos, por trás do material que nós temos em mãos, revelações tremendas. E aqui na conversão de Paulo, tem uma que é tremenda, e eu vou falar para vocês lá na frente, tá? Vou voltar aqui nesse tema, não diretamente na lição, porque a lição se aplica à conversão de Paulo, onde aqui no texto, no transcorrido texto, nós vamos observar que após Paulo ficar cego por 3 dias, Ananias é acionado. Tem aquela parte que é muito gostosa de se ler, quando ele recebe o anúncio para ir ao encontro de Saulo, para que pudesse acontecer tudo o que aconteceu, que nós sabemos no texto, e ele fica apreensivo porque ele sabe da fama de Saulo, e ele fica com muito medo de que aquele negócio que está acontecendo com Paulo, aquela convenção, seja uma tática, um meio que Paulo está usando para identificar onde que estão os membros do caminho para perseguir. Mas respaldado na revelação que Ananias tem vindo do Senhor, ele vai em direção de Saulo e em seguida ele estende as mãos sobre Saulo, ora a cegueira de Saulo a cegueira de Saulo é estancada, e em seguida nós vemos Saulo de imediato se direcionando ao deserto da Arábia, aonde ele, nesse retiro no deserto, ele parte com a sede extraordinária de anunciar aquilo que tinha presenciado, que era a confirmação da vinda do Messias tão esperado, era uma realidade, era fato, e é o que se resume da lição de número 3, a conversão de Saulo. E no que se diz respeito à revelação, isso fica para lições anteriores, ou lições posteriores a essa, ok? Vou mostrar para vocês o quão é tremendo essa parte em que Cristo tem que se manifestar para Saulo, podendo ter se convertido ao cristianismo através da mensagem de Estevão, porque Estevão estava cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo, naquela ocasião, não deu importância nenhuma para Saulo, porque o que tinha para ele estava mais à frente, estava mais à frente. Se o Espírito Santo quisesse ter convencido Paulo com a mensagem de Estevão, ele teria, porque o poder de convencimento é do Espírito Santo. A questão, por que Cristo teve que se manifestar pessoalmente para Saulo? Isso em outras lições, tá ok? Vou trazer esse quadro, remontar para você ver o tamanho do mistério que existe nestes textos, como por exemplo este na conversão do nosso amigo Saulo. Essa é a lição 3, tá? A conversão de Saulo. Veja os assuntos que você está perdendo, ou que você perdeu.